Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, como de acordo com o último domingo, vamos gravar o sermão hoje após a liturgia, após o dia de trabalho. Preferimos hoje gravar o sermão durante a nossa trápeza. Hoje comemoramos o último domingo antes da Santa Natividade de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, onde comemoraremos o mistério de nossa salvação através da encarnação do Filho de Deus para a nossa salvação. E nesse domingo anterior à Natividade, nossos santos padres destinaram para nós a comemoração do domingo chamado Domingo da Genealogia, ou Domingo dos Antepassados, dos Padres Antepassados. Refere-se, portanto, a todos os antepassados de Cristo segundo a carne, antes da lei e após a lei, agora não somente em relação à linhagem de Abraão, mas todos, desde Adão até mesmo a Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria. Por isso, nesse domingo, lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o começo do Evangelho de Mateus é destinado exatamente para dar provas aos judeus de que nosso Senhor era descendente legítimo de Davi, segundo a tribo de Judá, que iria nascer em Belém e, portanto, cumprindo todas as profecias em relação a que nosso Senhor tinha uma natureza humana real como qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem uma certidão de nascimento, tem antepassados, tem uma linhagem. E para provar aos judeus que de fato o Messias que andou na terra também possuía uma identidade humana igual que todos nós, legítima e ininterrupta esta linhagem, desde Abraão, cumprindo a promessa da aliança com o nosso pai Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e etc., como também que nosso Senhor é descendente da tribo de Judá e do rei e profeta Davi. Então, ao ler o Evangelho de Mateus, nós devemos nos perguntar por que será que o evangelista quis colocar tantos detalhes e até mesmo dividir essa linhagem em três categorias. Uma de Adão até aquilo que era exatamente Abraão e especificamente de Adão até Abraão. Depois nós temos Abraão até aquilo que é o exílio da Babilônia, e depois do exílio da Babilônia até aquilo que era justamente a Theotokos. Essas três categorias não foram por acaso também escolhidas pelo evangelista Mateus para poder definir em três categorias a linhagem do Messias. Portanto, vamos analisar por que é que os santos padres nos fazem relembrar no domingo anterior à Natividade qual é a origem humana segundo a carne de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, uma vez que segundo a sua eternidade ele não tem começo, nem tampouco tem fim. É o alfa e o ômega, é o verbo de Deus, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Mas no tempo e segundo a carne, ele tem um nascimento, uma origem, como todo ser humano também tem a sua origem. Por que será que nossos santos padres nos pediram para comemorar isso no domingo anterior à Natividade? Para que nossos motores espirituais sejam aquecidos para chegar naquela noite natalina, extremamente preparados de maneira espiritual e conscientes daquilo que, como Deus, número um, como Deus trabalhou incansavelmente para propiciar ao homem a nossa salvação. Então, o primeiro motivo pelo qual os santos padres colocam o domingo da genealogia antes da festa da Natividade é para que nós entendamos que Deus teve que trabalhar incansavelmente, geração após a caída de Adão, para que fosse possível o nascimento daquela flor que não murcha, que daria origem ao fruto da árvore da vida
agora não no paraíso e no Éden, mas acessível para nossa salvação, o próprio Filho de Deus, sua encarnação, o novo fruto do paraíso, como nós cantamos em toda a proscomídia e cantaremos nos próximos dias em preparação à natividade. Alegra-te, Belém, enfeita-te, ó Éfrata, pois eis que agora a árvore floresceu no ventre da virgem, comendo deste viveremos e não morreremos como Adão. Cristo nasce para conceder a todos a vida eterna. Isso nós cantamos na hora de abrir a proscomídia. O sacerdote, no rito chamado prótese, antes de iniciar a liturgia, quando está preparando os dons, a primeira coisa que ele faz, a primeira oração que ele proclama antes de começar o rito da proscomídia, é pedir a Deus perdão 3 vezes, segurar de um lado a patena com o disco, no outro lado o cálice, como se fossem os portões do Éden, e proclamar isso: alegra-te, ó Belém, enfeita-te, ó Éfrata, eis que agora o ventre da virgem floresceu e deu origem ao fruto da vida. Comendo deste viveremos, não morreremos como Adão. Cristo nasce para conceder-nos a vida. Então, naquele momento, abre-se o rito da proscomídia, preparando os dons para aquilo que será a liturgia, com todo o reviver da vida de Cristo, culminando na epíclise com sua ressurreição, com sua ascensão aos céus, e depois os fiéis podendo comungar daquilo que é a participação direta na divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de seus santos dons, que são possíveis de existirem, porque um dia houve a encarnação, e tendo a encarnação, pôde haver a ressurreição. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, a importância primeiro de nós lermos ali em detalhes. Adão gerou Sete. Sete gerou Enós, e Enós gerou, e foi indo, até que chegou Abraão, gerou Isaac, Jacó, e depois gerações após gerações, Judá, veio Davi, Salomão, depois outras linhagens, o exílio da Babilônia, até chegar naquilo que era José o noivo, como pai adotivo, de um lado, e também em relação à sucessão direta biológica de carne, em relação a Joaquim e Ana e a Teotocos. Esses detalhes de geração após geração mostram-nos que Deus trabalhou incansavelmente. Não foi algo assim mágico tampouco. Foi um trabalho que nosso Senhor teve que peneirar, teve que trabalhar duramente na geração caída e rebelde, que após Adão, nunca, isso mostra-nos que jamais de maneira individual, a natureza humana e a humanidade poderiam virem a se redimir. Nunca iria passar que um homem, por exemplo, ia se santificar tanto, que o seu filho nasceria mais santificado e, portanto, sozinho, ele conseguiria gerar um homem que um dia, sem a atuação e intervenção de divinas, poderia fabricar novamente uma geração sem pecado, ou minimamente com volição e vontade, tendenciosa a ter uma vida de virtude. Isso seria impossível. É por isso que nós vemos que a primeira categoria, de Adão até a aliança com Abraão, nós temos aqui a primeira categoria, depois de Abraão até o exílio da Babilônia, e do exílio da Babilônia até aquilo que foi a própria encarnação. A primeira categoria, de Adão até Abraão, mostra-nos a época em que Deus pôde reger a humanidade, ou especialmente, me refiro especificamente aos filhos de Deus, aos descendentes de Sete, ou seja, ao povo que ia ser preparado para a encarnação, o povo que seria digno da linhagem, que seria preparado como um pedigree, uma linhagem seleta e separada. Esta linhagem, esse povo escolhido, foi preparado primeiramente num tipo de regimento, num tipo de governo por Deus para o povo, chamado à época dos patriarcas e dos profetas. Então, através de muitos patriarcas e profetas, Deus foi regindo o seu povo escolhido, separando daqui e dacolá, dos pagãos, da idolatria, do paganismo, da depravação moral, ética, do não cumprimento dos mandamentos, do vínculo e mistura de costumes com outras nações. Deus foi utilizando esse primeiro período de regime, chamado período patriarcal ou profético. Depois, isso passou e deu origem de
da segunda categoria, ou seja, depois de Abraão, até o primeiro exílio da Babilônia, houve uma preparação para aquilo que foi o primeiro reinado com Saul e Davi, no que deu origem àquilo que seria o período dos reis. Então Deus agora regiu o seu povo escolhido, separado das outras nações, através de um período chamado monarquia israelita, aquilo que era o período do que o povo era regido por Deus, não através mais de patriarcas e profetas, mas através de um rei, de um estado-nação com um imperador, um rei. Depois disso, houve o exílio da Babilônia, e devido à Babilônia até a encarnação, houve um período onde a monarquia foi diluída, foi dissolvida, e houve um período chamado que o povo de Deus, podemos dizer, de certa maneira, que foi regido pelo período levítico sacerdotal. Na ausência de rei, na ausência dos patriarcas e dos profetas, os sacerdotes, os levitas, foram aqueles que iam guiando o povo num regime, podemos dizer, governado através do sacerdócio levítico. Tanto que nós vemos que as autoridades da época, a qual Jesus teve que, em sua época, lutar e combater e tentar modificar o pensamento, sempre recebendo resistência deles, eram chamados doutores da lei, escribas e levitas. Por que será que o evangelista Mateus fez questão de nos demonstrar esses três períodos? De Adão até Davi, Davi até o exílio da Babilônia, o exílio da Babilônia até nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Por que essa divisão? Mostrando, inclusive, nas 14 gerações, incluídas de um lado de Adão até Davi, Davi até o exílio da Babilônia, o exílio da Babilônia até a encarnação. Essas três divisões de 14 gerações, mostra-se que, independente da maneira como Deus tentou reger o povo de Deus após a queda de Adão, isso é um ensinamento precioso que o evangelista Mateus nos deu, mostrando que não importa a maneira como a humanidade possa ser regida, não importa sistema político, filosófico, econômico, social, tudo isso é ilusão. Não há nenhuma solução real para a humanidade que possa vir de poder de decisão dos mestres e poderosos do mundo que resolva algum problema da humanidade. As pessoas que têm poder, ora os patriarcas, ora os profetas, ora os reis, ora os levitas, não importa que tipo de regime a humanidade pudesse estar sob a autoridade. Nenhuma pessoa com o seu poder de decisão na mão, o seu poder de decisão, pessoas líderes são essas, que têm poder de decisão nas mãos, para influenciar uma nação, uma geração, sua família. Não importa que tipo de poder de decisão a autoridade tenha, ou que tipo de regime de governo um povo ou uma nação, mesmo que seja de Deus, possa ter. Isto por si só não é capaz de funcionar ao ponto de nos dar a solução real, de elevar a humanidade a um tipo de situação que seria a cura de nossas paixões, o rompimento com o pecado e a instauração da paz interior, reconciliação com Deus e até um modo de vida mais sofisticado em relação à nossa terapia que nós necessitamos para sermos seres humanos melhores, mais sofisticados, mais acima da natureza caída. É por isso que nossos santos padres dividiram em três categorias a explicação a respeito das três tipos de gerações que foram geradas desde Adão até Davi, Davi até o exílio da Babilônia, do exílio da Babilônia até nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, da ponta dessa linhagem de pedigree, onde floresceu a Virgem. Isso mostra que a Virgem só pode ser concebida através de uma ajuda especial que Deus teve que intervir através do seu braço forte e de sua ajuda sinérgica entre cada geração. Às vezes uma geração era tão pervertida que ela se esquecia até das promessas dos seus antepassados, da aliança que eles haviam feito com Deus, e se rebelava completamente. Deus tinha que pacientemente aguardar a próxima geração. Nós vemos isso em vários reis que simplesmente blasfemaram e jogaram fora todas as alianças dos profetas e patriarcas, e Deus teve que permitir que passassem por exílio e sofrimento para que, purificados, a sua outra geração pudesse ser um pouco mais amena, um pouco mais cansada de rebeldia e pudesse dar origem àquilo que era uma resposta novamente à promessa de Abraão. Portanto, essa é o primeiro nível de interpretação que nós temos que ter para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1 ao 25, que mostra essa linhagem na carne,
de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. A segunda coisa que nós temos que compreender a respeito desse domingo é que a pessoa que se destaca, tudo isso só foi possível através de um homem especialmente preparado por Deus, através de grande sofrimento e provações, o pai da fé, Abraão. Abraão é o nosso grande pai da fé. Se nós podemos dizer que alguém teve fé, foi Abraão, nos dois níveis que o homem tem que ter fé. Primeiro, o nível de confissão de fé, a nível de doutrina. Mesmo sendo criado no meio do paganismo, sob um pai que era escultor de ídolos pagãos, escultura de madeira de ídolos, no país de Ur, Abraão resolveu dizer, ao observar a natureza, os astros e a criação, que havia um só Deus verdadeiro em toda a criação. Daí Abraão mostrou-nos que ele possuía fé enquanto confissão de fé verdadeira doutrinal. Mas Abraão tinha total confiança em Deus, porque a fé ela tem duas moedas, tem duas faces de uma mesma moeda. A primeira é a confissão de fé, a nível de doutrina, saber quem Deus é e quem Deus não é. O segundo aspecto da fé é a confiança cega e total em Deus. E como nós sabemos que Abraão tinha essa primeira fé? Porque ele negou a existência de falsos deuses e ídolos. E a segunda fé, que Abraão possuía total confiança em Deus, foi mostrada ao ponto máximo de quando foi pedido a ele requisitado o seu único filho de sua velhice, Isaac, ele não poupou o seu filho, mas até ofereceu livremente a Deus. E como nos ensina São Gregório Palamas e seu sermão para essa parte da biografia de Abraão, Abraão possuía tanta confiança que mesmo quando ele foi oferecer o sacrifício de Isaac, ele tinha fé de que se Deus me prometeu que da minha linhagem virá o Messias, ele ressuscitará Isaac. Então até como dizia São Paulo no Novo Testamento, se Deus não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Portanto, a base de nossa fé é a fé na ressurreição. Abraão, antes de vislumbrar o Messias e a sua ressurreição, e a derrota da morte pela morte, através do Messias e sua encarnação, Abraão, antes de visualizar com olhos e de ter a boa nova e o anúncio da ressurreição de Cristo, ele já tinha a fé na ressurreição, porque ele havia crido, havia acreditado piamente de que se Deus prometeu que da linhagem dele viria o Messias, e ele pediu que seu filho fosse sacrificado, ele tinha fé de que assim que Isaac morresse, Deus iria imediatamente ressuscitar o seu filho unigênito. Não seria essa uma primícia do que exatamente seria o mistério da nossa salvação? Deus, o Pai Eterno, incriado, iria dar o seu filho como holocausto e um sacrifício de sangue de seu filho unigênito, para que toda a humanidade, por um só homem, um só sacrifício, um só derramamento de sangue, uma só vez, toda a humanidade também pudesse ser redimida através de sua ressurreição, uma vez que ele era sem pecado e a morte não poderia contê-lo em seu ventre. O Belial não podia contê-lo em seu ventre. Portanto, eis aí a grande figura que nós comemoramos nesse domingo da genealogia. O que significa ter a fé completa em Deus? Essas duas moedas, essas duas faces da mesma moeda da fé. Cara e coroa. Doutrina, confissão de fé do que Deus é, e negação do que Deus não é, teologia catafática e apofática, positiva, ou seja, afirmar o que Deus é, teologia catafática, e teologia apofática, ter total certeza do que Deus não é, a teologia de negação. E em segundo lugar, quando se diz que uma tem fé em Deus, além de confessar quem Deus é e o que Deus não é, uma pessoa também tem que mostrar pelo seu modo de vida que ela tem total confiança em Deus, porque fez uma aliança com o seu Deus e sabe que Deus honrará essa aliança em qualquer dificuldade. Mesmo que Deus pareça estar provando essa pessoa na mais dura das provações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és o meu pastor e guia, teu cajado me guia e me consola. Então, prepara-se diante de mim pastos verdejantes. Isso é ter fé total em Deus, que sabemos que não importa onde nós nos enfiamos em provações, cedo ou tarde, o mesmo Deus que fez um pacto conosco, assim como fez com Abraão, se nós somos descendentes de Abraão segundo a fé, é claro que Deus também, assim como livrou Abraão de muitas dificuldades, e não só Abraão, como todos os antepassados que hoje nós comemoramos, todos eles não tiveram uma vida fácil, tiveram uma vida de dificuldades. Daniel na cova dos leões, os 3 jovens na fornalha, Jonas no meio da baleia. Mulheres piedosíssimas que hoje comemoramos no Sinaxarion, passando por todo tipo de provações, dificuldades, guerras e manipulações políticas. E mesmo assim mantiveram firme
a fé total no único Deus verdadeiro. Essa também deveria ser como um espelho no Antigo Testamento, um espelho no outro lado da linha do tempo, para também ser a conduta de fé de um cristão ortodoxo. Ter fé significa ter confissão doutrinária em quem Deus é, negar o que Deus não é, e também ter total confiança e abandono total de que Deus sabe o que precisamos, sabe o que nós não precisamos, irá organizar e gerenciar a nossa vida, basta que nós demos a Ele essa sinergia, essa volição de compartilhar com Ele a nossa própria vontade e deixar que Ele faça o que Ele quiser em nossas vidas. Isso é ter total confiança em Deus, como foi o caso de Abraão. O terceiro ponto desse sermão que nós podemos analisar é que lá no finalzinho do sermão, foi nos dito do evangelho, para esse domingo da genealogia, após o evangelista Mateus narrar todos os detalhes de geração após geração, até chegarmos naquilo que seria José o noivo, e a Theotokos, e sempre Virgem Maria, nossa querida Theotokos, foi dito que então, esse mesmo José, da linhagem de Jessé, Davi, Salomão, até chegarem em José, foi dito que José era um ancião, que tomou por casamento proforme uma virgem. Então nós sabemos pela tradição que José tinha mais ou menos 82 anos de idade, quando foi dado a ele uma virgem de mais ou menos 13, 14 anos do templo, que havia feito um voto de virgindade para guardar a sua castidade completamente a Deus, como oferta agradável e incenso de aroma espiritual e noético para Deus, para o seu Criador. E José foi um guardião para ela. Era a maneira que os sacerdotes inventaram para que ele pudesse ter os seus filhos do seu primeiro casamento guardados e vigiados e amparados por uma companheira, e essa companheira pudesse ter também um guardião de sua virgindade. Então a Virgem Maria saiu do templo e foi levada para a casa de José, e aí foi cuidada por ele. Diz o evangelho que nós lemos hoje em Mateus, que então, de repente, sem terem coabitado com o marido e mulher, o que aconteceu foi que a Virgem apareceu grávida. E foi dito pelo evangelho o seguinte: e sendo José justo, em segredo, secretamente a deixou. Meus amados cristãos ortodoxos, às vezes nós escutamos algumas palavras na Escritura e nós não prestamos bem atenção em que porquê elas foram colocadas ali. Às vezes nos passa muito despercebido essa questão de, por exemplo, por que a palavra justo foi enfatizada pelo evangelista Mateus? E sendo justo, a deixou secretamente. Mas vamos analisar. Justo para o Torá era uma qualidade que para nós do cristianismo, do Novo Testamento, significa ser um homem deificado, um homem santo. Ou seja, justo era a palavra mais sublime que poderia se dar ao homem. E a Escritura diz que José era justo. Nós já vamos entender por que é que a Escritura o chamou, portanto, de um homem deificado. Agora, a palavra justiça, puramente, quando dizemos José era justo, mostra que era um homem, portanto, que, número 1, seguia a lei. Mas qual era a punição para uma mulher que fosse pega antes de coabitar, ao ser levada para casa, já, em teoria, tendo cometido adultério? Segundo o Torá e os mandamentos, a punição, segundo o judaísmo, que era embasado em uma lei de retaliação e retribuição para o pecado, isso seria justiça na concepção judaica. Uma lei de retribuição e retaliação por aquilo que seria a quebra da lei. Isso é justiça para a lei do Antigo Testamento. Então, conforme o seu pecado, você tem que ter esse pecado retribuído através de uma retaliação justa, conforme todos os decretos dos mandamentos, conforme o nível de agravo da quebra do mandamento, o nível de punição. E sabem qual era a punição para aquelas mulheres que fossem pegas em adultério pré-nupcial? Iam ser levadas ao sinédrio, levadas diante dos anciãos, e a penalidade seria a morte. A pena de morte durante o julgamento, diante dos anciãos do povo. E diz a Escritura, e sendo José justo, a abandonou secretamente. Mas se fosse justo, até mesmo pela sua consciência, para provar ao povo que não foi ele que deslizou, que não havia falhado como guardião,
ele tinha que ter levado ela, denunciado às autoridades, e ela devia ser punida por uma lei de retribuição justa, conforme o pecado e a violação do mandamento, com nada mais nada menos do que a morte. Então, onde é que está a justiça de José aqui? Segundo a Escritura, o entendimento real da palavra justiça, quando se diz sendo justo, segundo o Torá, o homem deificado, o homem segundo o coração de Deus, recebeu o título de justo. E justo significa um homem com maior entendimento da Escritura. Não pode ser alguém que lhe estudava a Escritura e os mandamentos, mas alguém que havia adquirido a mente de Deus. Isso é o significado judaico para o homem justo. Não simplesmente alguém que aplica a lei, porque a lei do judaísmo é a justiça pura, conforme uma lei de retribuição e retaliação conforme o pecado. Olho por olho, dente por dente. Significa calma. Se alguém te arrancou o olho, você não pode ter direito de tirar a vida dele. Arranque no máximo o olho, uma lei de contenção e retribuição justa. Não é tampouco a lei de vingança, ao contrário. A lei do Antigo Testamento e a justiça dos mandamentos se enquadrava para frear o instinto de vingança que nós temos após a queda de Adão. Alguém te arranca o olho, você quer alimentar a sua vingança com instinto assassino de até roubar a vida dessa pessoa, mandar matar um filho. Me arrancaste um olho, vou me vingar na sua geração. Ou vou mandar arrancar a sua cabeça. Não, no máximo a lei dava ao homem um freio para contê-lo e dizer não. Tem que ser justo, amigo. Se alguém te arrancou o olho, no máximo arranque o olho. Fora isso, serás punido se arrancares dessa tua disposição de vingança. E isso era justiça. Ou seja, olho por olho, dente por dente, está tudo bem. Ou seja, não tendo o homem capacidade de ter a lei de misericórdia e compaixão, Deus havia menos dado ao homem um freio para dizer, não, eu não aprovo o instinto assassino, alimentar a vingança com uma paixão demoníaca. Mas como não há ainda graça, o Filho unigênito não veio encarnar para dar a nós uma vida sobrenatural, no máximo para não limitar as paixões, olho por olho, dente por dente. José, sendo justo, poderia ter dito isso. Quebrando a lei da virgindade e da castidade que produz vida, obviamente a retribuição era pagar essa quebra do mandamento de guardar o ventre para a geração da vida pós-matrimonial com a morte, porque a violação do ventre de um matrimônio, antes do matrimônio, significa que aquilo que é a fábrica da vida foi violada. Logo, a única maneira de uma mulher pagar isso era uma retribuição com sua própria vida. Esse era o olho por olho, dente por dente, segundo o adultério pré-nupcial. E especialmente no caso de uma virgem de 13 anos, José poderia muito bem ter feito isso sem nenhum dor de consciência. Mas diz a Escritura, o evangelista Mateus de propósito colocou, mas sendo justo, a secretamente abandonou. Significa que esta palavra, segundo o entendimento patrístico, podemos trocar por sendo extremamente compassivo e misericordioso, como Deus é, veja, não simplesmente um tipo de compaixão humana, não, sendo misericordioso, ou seja, justo como Deus é, porque diz que Deus não nos julga pela justiça, ao contrário, Deus nos julga segundo sua misericórdia, porque Ele não deseja a morte do pecador, mas que se arrepende e vive eternamente. Meus amados cristãos ortodoxos, se Deus nos fosse julgar pela justiça, nenhum de nós seríamos dignos de compaixão, porque nós não merecemos nada de compaixão. Mas o Deus que é misericordioso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que julga segundo a misericórdia e compaixão, Deus compassivo e amoroso, Ele não atua segundo a justiça. Como diz Santo Isaac Sírio, não chameis Deus de justo, porque Ele não julga ninguém segundo a justiça, porque se fosse justo, todos nós estaremos condenados pelo salário do pecado, que é a morte, sem expectativa de redenção. Mas Deus não olha ao pecador segundo os seus atos pecaminosos. Basta que um momento ele pare, lute contra a sua volição e diga, ajuda-me, tira minha alma desta prisão, para que eu possa louvar o teu nome. Perdoa-me que sou pecador. Eu te abandonei, mas não abandones a mim, tua ovelha perdida, mas busca-me como um pastor diante de outro redil. Se nós, de coração, com todo o nosso ser, pedimos a Deus que não nos abandone, imediatamente Ele se esquece
e apaga de sua memória completamente o pecado e passa a trabalhar no homem o que nós chamamos de arrependimento, que significa uma mudança de mente, dando a ele uma explosão secreta de graça no momento adequado que ele sabe que o homem poderá entender essa graça, e quando ele toca no homem com um pouquinho de amor, de compaixão e misericórdia, o homem pode ser o mais degenerado, o mais pecador, o mais inflado de paixões, quando no momento que Deus sabe que o homem não cairá por orgulho, mas estará preparado na humildade para ter a cura da paixão, Deus o trisca com um pouco de seu amor, e esse homem é completamente arrefecido. As suas paixões não é que somem, mas elas passam a ser como nada diante da graça que lhe foi revelada, através de tanto amor, tanta compaixão, tanta ternura e paciência, que são energias que Deus revelará ao homem, ou na liturgia, ou na sua oração, nas suas tristezas. Deus, no momento correto, de simplesmente um trisque, e todos aqueles movimentos de jejum, de asceticismo, de prostrações, de lágrimas que o homem tentava fazer, nunca havia melhoras. Não é possível! 3 vezes orei e Deus não me tira esse aguilhão. E foi dito a Paulo: Paulo, Paulo, minha graça me basta, pois é na debilidade que eu manifesto todo o meu poder. E às vezes nós também lutamos, nos esperneamos, nos debatemos, e certas paixões não nos abandonam, certa mente não nos deixa, certos impulsos não nos vão, mas Deus está nos observando e vai vendo o nosso esforço, pelo menos de coração sincero, lá dentro, que dor que nós temos, diante de quem somos, e Ele vai esperando o momento adequado, e quando nós sabemos que nós não vamos cair em orgulho, ao provarmos sua compaixão, Ele nos trisca 1/100º de milímetro com sua existência, e o homem é completamente enamorado por Deus. Deus me seduziu, eu fui seduzido, como diz o profeta Jeremias. E todo aquele amor, ternura e compaixão, e não justiça, mas compaixão e misericórdia, fazem com que, diante de toda a nossa explosão de paixões, o amor que Deus dá ao homem é muito maior. E o ardor de seu amor e sua compaixão deixa as paixões quase como um nada. Não que elas desaparecerão de maneira mágica, mas comparado ao amor que o homem experimentou através da revelação divina em sua mente, em seu coração, em seus sentidos espirituais e não sentidos sensoriais, o homem passa a começar a ter força de caminhar pelo caminho dos mandamentos, e aí cumprirá a justiça da lei. Sem isso, ninguém nem pode cumprir a lei, porque a lei de Deus só é cumprida por Ele mesmo, dentro dos corações dos fiéis, que Ele dá a graça para que cumpram os mandamentos. Ninguém cumpre os mandamentos senão pela graça. E ninguém, pelo seu esforço, sem a graça, cumpre os mandamentos. Porque os mandamentos são impossíveis de se cumprirem sem a própria graça para cumpri-los. Mas a nossa parte sinérgica de cooperação com esta força, esta graça, é dar a nossa volição, o nosso esforço, e nunca desistir de tentar cumprir esses meus mandamentos. E Deus, vendo o esforço sincero e secreto de cada um, Ele aplica não a lei da justiça, não condena alguém segundo os seus pecados, mas sim dá ao homem a sua misericórdia e compaixão. E é por isso que foi dito de José, sendo justo, ou seja, tendo a mente de Deus ao nível de ser misericordioso e compassivo, cheio de compaixão como Deus, disse: eu não quero que essa jovem, na minha consciência, eu não posso aguentar que mesmo que ela seja culpada, que ela tenha a sua vida tirada, e por apedrejamento ou alguma punição. Não, eu vou abandoná-la secretamente, e aí quem sabe ela pode tentar arrumar um álibi, fingir matrimônio com alguém mais jovem, enfim, eu vou sair ileso, eu não quero me comprometer, eu não quero ser o juiz desta pessoa. Assim foi o pensamento de São José em sua ultra misericórdia. Ele não quis se sentar naquele momento, ainda que tivesse direito, sendo justo segundo a justiça da lei do Torá, não. Segundo a justiça de Deus, ele preferiu não ser juiz desta alma, mas preferiu ser como Deus, misericordioso, porque Deus não julga ninguém segundo a justiça. Eu garanto a vocês que se Deus julgasse qualquer um de nós ou nos trata segundo a justiça, nós não teríamos nenhuma misericórdia, nenhuma compaixão, estaríamos todos perdidos, e perdidos no mais baixo calabouço do Hades. Mas Deus não se compraz em ver a morte do pecador, mas que ele se converta e vive eternamente. É por isso que ser justo, segundo a interpretação mística, ser um santo, ser alguém deificado, é ser um justo segundo a discernimento de aplicar sempre a lei da compaixão, da misericórdia, do amor e da paciência e do carinho, nunca sendo juiz de ninguém.
temendo até o que poderia ser o juízo de Deus para nós mesmos, nós não colocamos no lugar da dia todas as almas e dizemos, assim como eu não quero nem, só de imaginar que Deus me julgará segundo sua justiça, ao menos eu pouparei o meu irmão disso, e eu não serei o seu juiz. Procurarei, como Cristo, abafar, esconder, camuflar o pecado do próximo. É por isso que São Macário era chamado Deus caminhando sobre a terra, até pelos monges mais sábios do Egito. E isso não quer dizer que aplicava um tipo de panteísmo e venerava o Macário como um deus, o ídolo, não. Era que Macário, qualquer pecador que ele visse até no mais alto grave de pecado, ele dava uma maneira de abafar, esconder e até mesmo tomar para si o pecado dos outros, como Deus fez por todos nós. Esconde os nossos pecados dos outros, não faz questão, nem Deus faz questão nenhuma de que os nossos pecados sejam públicos. Quem trabalha para isso é o demônio, que quer a destruição das almas e tenta colocar públicos os nossos pecados, nossas paixões secretas. O demônio é Satanás, por isso é o maldito, é o diabo, é o acusador, é o inimigo da raça humana, porque ele gosta de investigar, fuçar, vomitar e, se possível, publicar em um jornal, em um blog, o pecado de cada um de todos os cristãos ortodoxos para destruí-los, difamá-los. Por isso o seu nome é Satanás. O homem torna-se um homem-diabo. O homem-diabo é produzido exatamente quando ele tem essa paixão, essa vontade de dizer a todos os pecados de todos, expor esses pecados. Já um pai espiritual, um sacerdote ou qualquer irmão cristão ortodoxo de fato, honre esse nome cristão ortodoxo. Se é que segue a Cristo, cristão que segue a Cristo, Cristo mesmo, como disse São Tiago em sua epístola. Vamos esconder os pecados dos nossos irmãos, para que Cristo no dia do juízo esconda os nossos. Que grande sabedoria da epístola de São Tiago, irmão do Senhor. Que nesta vida possamos esconder os pecados de nossos irmãos, para que no dia do juízo Deus, Cristo mesmo, possa esconder os nossos. Porque qual é o interesse que nós temos em ser justos, no sentido de sermos juízes de alguém? Se o próprio Cristo, em seu grande sermão apaixonado e oração sacerdotal, em João 17, proclamou: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, permeemos-nos. Esse é o verdadeiro espírito natalino que nós devemos nos colocar nesse domingo da genealogia. Próxima sexta-feira estaremos aí já em Natal ortodoxo e temos esses últimos dias para refletir que tipo de coração de manjedoura queremos preparar no nosso coração para não sermos juízes de ninguém, mas para prepararmos a Cristo o mínimo coraçãozinho, com a manjedoura aquecida, aconchegante, como aquele lugar não era um lugar visitado pelos poderosos, não era um palácio de ouro, era um lugar escondido aos grandes do mundo, mas conhecido aos simples, aos pastores e até aos reis magos, os reis do Oriente, da Pérsia. A eles foi revelado que naquele local humilde estaria o Rei do Universo, nosso Messias. Assim também a nossa manjedoura secreta deve ser preparada com um lugar quentinho, aconchegante para o menino Jesus nascer, não novamente de maneira física, mas de maneira espiritual, e um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza, que não quer aplicar justiça e juizado de condenação inquisitor aos irmãos cristãos ortodoxos, mas o coração que Deus busca morar, um coração que, como Ele mesmo é Deus e é ultra misericordioso, ultra compassivo e cheio de amor e misericórdia, assim também nós devemos ser justos nesse sentido, não segundo a justiça dos mandamentos, mas segundo a justiça sobrenatural do Evangelho, e pensar que não só José, que está incluído na lista de José o noivo, está na lista que nós lemos hoje do Sinaxarion, como dos antepassados de Cristo segundo a carne, um dos padres da genealogia, mas todos esses santos do Antigo Testamento, antes da Boa Nova, antes da patrística, antes de Clemente de Alexandria, Crisóstomo, antes de Isaac o Sírio, que deram explicações belíssimas do que é o verdadeiro amor, compassivo, misericórdia e compaixão, eles no Antigo Testamento, ainda que sob a lei, tiveram a grande força e por isso são comemorados com o mesmo poder e santidade ranking. Alguém às vezes pode dizer, os santos do Antigo Testamento são menores, inferiores à casta em nível de santidade do Novo Testamento. Negativo. Na Igreja Ortodoxa, os santos do Antigo Testamento
são condenados com o mesmo poder e honra e ranking que os do Novo Testamento, porque ainda que viviam sob a lei, conseguiram viver uma justiça superior à lei. Todos, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os 3 jovens na fornalha, todos viveram, Esther, Judite, Susana, todos viveram a lei da misericórdia e compaixão, uma lei sobrenatural, mesmo antes, sob o poder da lei da justiça. Viveram a lei do Evangelho, a lei sobrenatural, a lei de ser misericordioso para com os inimigos, compassivo para com os irmãos, mesmo sob o jugo da lei, que é vista como uma maldição ancestral, a lei que continha o pecado, a lei que aplicava no máximo a justiça olho por olho, dente por dente. É isso porque esses santos são tão gloriosos que hoje comemoramos, meus amados cristãos ortodoxos. Santo profeta Arão, onomástico de Arão pai, Arão filho, também Arão júnior, Rubem, assim como também Esther e também o pequenino Salomão. Todos esses grandes santos viveram sob o julgo e maldição da lei ancestral, olho por olho, dente por dente, a justiça como julgamento, olho por olho, dente por dente, um julgamento cru, mas viver em seus corações e sua conduta a justiça, e por isso eram chamados justos do Antigo Testamento, a justiça segundo a de Deus, que é ultra misericórdia e ultra compaixão. Portanto, pensamos nesses grandes antepassados de Deus, na segunda carne, que nos orem a Deus por nós, para que possamos celebrar a grande festa e noite jubilosa, onde comemoramos o mistério da encarnação, preparando nossos corações com o maior presente que Cristo quer ganhar nessa noite, que é um coração contrito e quebrantado, ao qual Ele não pode desprezar e que Ele pode vir a morar, através de quando comungamos os santos dons, Ele encontrar em nós um tipo de homem e mulher que não julga segundo a lei, que é uma maldição e um julgo, mas segundo a benção maravilhosa dos bem-aventurados, um coração cheio de amor e misericórdia e compassivo, como Deus é misericordioso e compassivo. Que essa seja a nossa justiça, e se é que queremos nos sermos chamados um dia de justos, que essa seja a nossa justiça. Que disso, nosso Senhor Deus, Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações da Puríssima Theotokos, sempre Virgem Maria e todos os santos, que hoje comemoramos o Santo Antepassado do Senhor. Amém. Amém.